história da internet, por que o marco civil da internet, por que pensar a governança da internet é algo que tem a ver com educação. Porque senão pode parecer que isso é tema dos juristas, né? Que por sinal saiu um livro novo agora, que a gente ainda não viu, acabou de chegar, mas que é essencialmente em cima de uma perspectiva jurídica do marco civil, muito importante. Aliás, quem quiser, eu não tenho linkado aqui, na verdade eu esqueci, tem um videozinho, uma aulinha na TV Câmara, ou TV, acho que é TV Câmara, dá uma busca, Marco Civil da Internet, TV Câmara, tem um programa que um jurista dá uma aula, que está muito bacana, é meio longa, porque aula, primeiro que aula e aula de direito, né? Mas aí fica, é bem claro a questão dos aspectos do Marco Civil. Aí vamos falar um pouquinho, por conta exatamente dessa primeira introdução, em que a gente fala dessa questão mais específica do nosso campo, que é a internet, as tecnologias digitais, falar um pouquinho sobre o direito à comunicação, que é algo muito importante para compreender que o direito à internet é também um direito à comunicação. Entramos então especificamente no Marco Civil da Internet, em que essencialmente teve, eu vou botar então no primeiro momento o processo, e depois nós falamos da polêmica que gerou a presença do Marco Civil a partir de 3 aspectos fundamentais. E por último, falar das potencialidades para a educação. Muito bem, essa historinha, assim, e junto com esse nosso texto, junto com esse material, casualmente nesse último número dessa revista, que é genial e que tem um nome mais genial, porque esse nome é em português, né, Politics, que é política em inglês, mas é política com TIC, né, que é do NUPEF, que tem um número especial da net mundial do MER e o Marco Civil da Internet. Vocês vão ver nas historinhas que eu vou contar que o Marco Civil foi assinado na net mundial, acontecido no primeiro semestre desse ano. Então vale a pena, quem quiser se aprofundar sobre isso, pegar esse nome. Pois muito bem. Quando a gente fala em internet, quando a gente fala desse negócio chamado internet, a gente não pode esquecer de que, na verdade, o que a internet traz de novidade, o que ela terminou representando, é uma continuidade e uma associação com algo que sempre aconteceu na história da humanidade e que foi potencializado pelas redes digitais, que é um movimento contra-hegemônico, contra-cultural, daqueles que são os fora da linha, daqueles que não se enquadram naquilo que a sociedade determina como sendo os modelos dominantes. Então esse livro do Kay Kaufman e do David Joy, Dan Joe, é um livro muito interessante para quem quer ver esses movimentos contraculturais, e na edição em português eles fazem uma malandragem que coloca ali embaixo no subtítulo dizendo, que eu não me lembro exatamente como é que eu consigo ler, muito menos vocês provavelmente, que o título é Contra a Cultura através dos Tempos, e aí o subtítulo é Das Cavernas, alguma coisa assim, ao Mundo Digital. Só que o Mundo Digital é o último capítulo que o cara escreveu já no último momento, então são meia dúzia de páginas que não faz efetivamente aquela reflexão que a gente gostaria sobre esse movimento contracultural que a internet, que as tecnologias digitais proporcionaram. Mas o que, em última instância, ele termina dizendo nessa parte final é de que essa revolução digital, ela potencializou aquilo que acontecia na história mais recente, na década de 60, com o movimento hippie, o Woodstock e todo Timothy Leary, todos os movimentos de consumo de LSD, Woodstock, amor livre, ou seja, um movimento que efetivamente representava um desafio ao establishment, um desafio às normas vigentes. E um movimento muito importante que gerou 68, né? Que gerou um movimento mundial de lutas por liberdades e por transformações na sociedade. E, claro, tudo isso com um crescimento muito forte
que a gente denominaria do capitalismo e que terminou se constituindo no capitalismo de Estado, que, isso é Serginho Amadeu, no encontro nosso, assumiu a cara dele aí, desculpe, Sérgio Amadeu, essa frase, no encontro nosso em 2007, lá na Bahia, em que ele dizia, e que é absolutamente atual, de que a cultura da liberdade vem substituída pela cultura da permissão. E isso no sentido de que eu tenho insistido, e ontem o Congresso, a Câmara dos Deputados, numa ação de revolta do ilustre candidato a governador que tomou um pau danado aqui no Rio Grande do Norte, né, chegou raivoso no Congresso e em 1h30, 2h30, derrubou o decreto que introduzia toda aquela política de participação social que a presidente Dilma tinha editado como decreto e enviado ao Congresso como resultado das mobilizações de junho do ano passado. E nestas reuniões que tratam deste tema, eu tenho sempre insistido uma frase que já virou meio piada da gente, de que hoje em dia nós estamos visto que essa disposição para o diálogo terminou sendo o diálogo como sinônimo de paciência de ouvir. Então, termos marcos legais que garantam isso, que garantam que o diálogo seja efetivamente diálogo, é algo fundamental, senão nós temos toda a infraestrutura possível e não podemos se apropriar dessa infraestrutura. Pois muito bem. O que fizemos então nesta introdução, que eu já estou gastando tempo demais, né, é escolher exatamente esse início da internet, que eu gosto muito e que nós gostamos muito de dizer que era o tempo em que a gente escrevia internet com letra maiúscula, com I maiúsculo, que não tem sentido mais, porque a internet é igual telefone, televisão, que não é a internet, mas a internet nasce exatamente, por isso que ela foi denominada de uma meta-rede, a rede das redes, ela nasce essencialmente com o princípio de colaboração. Ou seja, a internet nasce a partir de um movimento de jovens programadores, que são conhecidos na linguagem deles como os programadores de cueca ou de calcinha, porque já tem muita mulher fazendo programação de computador, na madrugada nas suas casas, que ficam desenvolvendo códigos, na época disponibilizando suas linhas telefônicas para possibilitar a conexão entre o computador usuário e o computador rede, o computador servidor da rede, e com isso as pessoas começaram a usar intensamente, e os mais antigos lembram das telinhas pretas com as letrinhas verdes da Bitnet e todas as dificuldades que tínhamos para poder fazer o uso disso, mas essencialmente ele era um uso que tinha como princípio fundamental construir uma rede sem centros. Estes são os nomes fundamentais aqui. O Demigueixo até hoje é do Comitê Gestor da Internet. O Carlos Afonso trabalhou com o Betinho, com o Ibase, que foi o primeiro provedor, Alternex é o nome, que oferecia acesso à internet para as organizações sociais. O Tadao Takahashi foi o coordenador da internet no Brasil, da primeira internet do Brasil, do primeiro modelo de internet no Brasil, e com isso então nós montamos essa grande rede pública, que era um tempo em que a gente ainda podia botar no slide essa revista, em março de 95, peço desculpas pela agressão a você, em março de 95, depois de todo o esforço que se fez do ponto de vista dos governos, na implantação da internet acadêmica, que foi como ela nasceu, esta revista coloca esta capa e a partir daí a internet, e é incrível o quanto isso foi marcante, né? A internet começa a se consolidar enquanto comercial e como era uma revista de grande circulação, isso terminou criando um impacto fenomenal, coisa que não pôde ser respondido pela infraestrutura disponível na época. Eu me lembro que brincava muito na época, porque eu coordenava o comitê gestor da Rede Bahia, que era a rede que implantou, que
a universidade coordenou a implantação da internet na Bahia, e eu passei a dizer que a partir da capa dessa revista, a internet para mim virou a Infernet, porque todo mundo sabia que eu coordenava isso, eu era assessor do reitor Felipe Serra, e no outro dia começava a ligar para perguntar como é que eu faço, já que basta ter um modem e um computador, como era a matéria da dizia. Basta um modem e um computador e você está na rede. É óbvio que não basta um modem e um computador. Precisa de política pública, aliás, já pronunciando que ela ia fazer, precisa de Estado, precisa de governo, precisa de política pública e não só o mercado para resolver isso, coisa muito cara a essa revista desde essa época. Então isso, a internet se expandiu e sempre com essa preocupação, e é isso que é a ênfase que a gente quer dar nesse nosso texto, ela sempre com este tripé acadêmico, social e comercial, obviamente, para as pessoas terem acesso. Então esse tripé foi um tripé importantíssimo, que deu sustentação a todo o trabalho. Infelizmente eu acho que esse site não está mais no ar, é um pecado, é um trabalho absolutamente lindo, que foi tocado de novo pelo Tadao Takahashi, tentando recuperar uma linha do tempo dos 20 anos da internet no Brasil. Esse começo da internet no Brasil, ele é muito importante porque ele se consolida como uma política de Estado e não uma política de governo, com pequenos problemas no sentido de que, por exemplo, implantou uma coisa muito bacana que é o Comitê Gestor da Internet, mas até hoje ele não é consolidado enquanto uma instância permanente. Ele sempre dependerá de um decreto presidencial toda vez que for renovada a sua composição, o que é um risco. Mas, por outro lado, jogar no Congresso, atualmente, é um risco maior ainda. Então, o próprio Comitê Gestor, o próprio grupo que pensa na importância de uma consolidação da internet, começa a achar que é mais importante ir por estas outras legislações, como o Marco Civil da Internet, que a gente vai falar mais um pouquinho, eu tenho que correr, do que tentar mexer nessa estrutura, correndo o risco de, por exemplo, dizer que a Anatel vai cuidar de tudo isso, e a Anatel foi tomada pelas empresas de telecomunicações, como a gente vai ver mais adiante, o que seria um risco total. Então, a internet nasce dessa forma, o Comitê Gestor se consolida enquanto espaço fundamental para a gestão da internet no país e constrói e produz algo que foi básico e que tem servido de modelo para o mundo, que é o chamado Decálogo da Internet Brasileira, onde apresentam os princípios fundamentais da internet, que tem servido como referência no mundo inteiro para toda a discussão da governança da internet. Portanto, então, o que a gente tem insistido no nosso grupo é que a grande característica da internet é que a internet não procurou reduzir o diferente no igual para funcionar. Ao contrário, ela trabalhou essencialmente com o seguinte princípio: o diferente continua diferente. Quem tem que fazer força de dialogar com o diferente é a rede. Então hoje nós estamos aqui, um com Mac, outro com Windows, outro com algum tipo de distribuição Linux, um com computador de mesa, outro com tablet, outro com telefone, e todo mundo navega. O modelo tradicional seria o seguinte: botar ali um aviso na porta: olha, se você quiser navegar na internet, venha com equipamento tal, modelo tal, sistema operacional tal. Essa é a lógica de uma rede que transforma o diferente no igual. A internet não. Criou-se então um protocolo. O protocolo não é oficial, mas foi o que pegou, vamos dizer assim, que foi o TCP/IP, e ele negocia com cada equipamento de tal forma que hoje, inclusive, avança-se na discussão da internet das coisas, ou seja, a internet em qualquer que seja o equipamento. Isso significa um princípio, para nós da educação, deixa lá embaixo isso a ponte, fundamental, que é o oposto da que a educação faz. Com a história do Snowden, a presidente Dilma determinou que aquele projeto do Marco Civil, que foi apresentado um ano antes, então há 2 anos atrás,
Fórum da Internet do Brasil, em Recife, pelo Alexandre Moron, que contemplavam estas coisas que nós destacamos no texto, fosse tratado no Congresso em regime de urgência. Ora, quando um projeto de lei entra em regime de urgência, se ele não for votado em 45 dias, ele trava a pauta do Congresso, da Câmara dos Deputados. A presidente fez isso porque queria que definisse-se imediatamente essa história, principalmente por conta dos data centers e da espionagem. Muito bem, durante os 45 entre setembro e outubro, a Câmara dos Deputados debatia e não conseguia chegar a um consenso, e nós, nas redes sociais, atuamos de forma muito forte para não deixar esses pontos serem perdidos. Ocorre que em 21 de outubro do ano passado, completaram-se os 45 dias. E pasmem, colegas, a Câmara dos Deputados de um país do tamanho do Brasil ficou paralisada de 28 de outubro de 2013 até o final de março, começo de abril de 2014, quase 6 meses, por conta de 4 operadoras de telefonia celular. Estas mesmas que fazem a gente ter esse maravilhoso sinal que tem aqui em Natal, em Salvador, em Rondônia e em São Paulo, porque a porcaria é igual em qualquer lugar, certo? Uma hora é uma que está melhor, outra hora é outra que está melhor. Simplesmente o lobby bloqueou o Congresso. Foi uma luta árdua, dura, várias versões saíram, algumas assombrosas. No entanto, quando chegou no final de março, se conseguiu um grande acordo, colocando que a neutralidade seria garantida, salvo em algumas exceções que seriam regulamentadas por decreto, e esse salvo e exceções já está permitindo que as operadoras continuem quebrando a neutralidade, porque ainda não estão obedecendo aquilo preconizado no Marco Civil da Internet. Mas, de qualquer forma, foi o Marco Civil que nós conseguimos construir. O Anônimos, aquele grupo Anônimos, na reta final, foi contra o Marco Civil, argumentando que não se deveria regulamentar o que é livre por natureza. Eu acho um equívoco. A gente nem avança isso no texto. Mas, de qualquer forma, tivemos então esse Marco Civil, temos hoje garantias legais de que ele funcione, e para a educação isso é absolutamente fundamental, porque para nós a ideia de colaboração, vocês viram nas exposições anteriores, é crucial. E aí, obviamente, tudo isso associado com esses outros temas do direito autoral, da banda larga, possibilitaria aquilo que nós consideramos como sendo a marca fundamental da educação no mundo contemporâneo, que é a ideia de remixar tudo, de produzir conhecimento, de tal forma que a gente tenha crescimento da cultura de partilhamento. E esse crescimento da cultura de partilhamento é fundamental, porque ele é exatamente a diferença de uma escola centrada no modelo de comunicação, que nós colocamos aqui no texto, de distribuição de informação, portanto, numa rede com um centro privilegiado que distribui informação, nós chamamos inclusive de escola broadcast, né? Escola que distribui informação, associada ao modelo de comunicação, para uma escola rede, para uma escola labirinto, para uma escola hipertextual, para uma escola, como diz a professora Bonilla no livro dela, do doutorado, uma escola aprendente, quer dizer, uma escola que trabalhe com as redes como uma forma de fortalecer cada nó dessa rede, e cada nó é cada escola, e no limite cada aluno, com seus celulares, com seus tablets, produtores de cultura. Então, uma rede livre é fundamental para uma escola livre. Uma rede livre é fundamental para uma escola livre, porque ambas são fundamentais para o país livre. E é isso que a gente defende. Quer dizer, então, trazer o tema do GT Educação e Comunicação, do Marco Civil e os desafios da educação, é fundamental justamente porque nós acreditamos não numa postura determinística da rede como sendo a solucionadora dos processos, e a gente já viu nos projetos. É o projeto político da escola, é a concepção de educação que vai associar tudo isso. Agora, se a rede trava, não adianta eu ter tudo isso avançado. O lastimável de hoje, na nossa opinião,
é que nós não temos avançado nem a concepção de educação, nem a rede. Porque, para começar, ela nem existe. Porque esta banda que a gente tem não é larga coisa nenhuma. É uma banda muito estranha. Muito bem. É isso.